Nossa história começa no dia 6 de fevereiro de 1813, numa data que poderia ficar esquecida no fluxo dos anos, como as milhares de datas que a precederam e seguiram naquele mesmo século, na Alemanha e no mundo. A data de 6 de fevereiro de 1813 continua a ser lembrada, quase 200 anos depois, em 4 continentes do mundo. É que naquele dia nascia, em Münster, na Alemanha, Eduardo Michelis, o fundador da Congregação das Irmãs da Divina Providência. Eduardo foi o 5º entre os 8 filhos do casal João Maria Francisco Michelis e August Schäfer. Em Münster, fez seus primeiros estudos, depois estudou teologia e teve a ordenação presbiterial. Na cidade de Colônia, foi secretário particular do seu arcebispo, Clemente Augusto von Trost e Vickering, e com ele, levado prisioneiro por questões político-religiosas. Durante 3 anos e meio, ficou como prisioneiro e exilado. De volta a Münster, por lá permanece por 4 anos e lá constrói a obra que o consagrou, a obra da Providência. (3 de novembro de 1842), outra data qualquer, a perder-se em meio aos acontecimentos do século XIX. Porém, para as Irmãs da Divina Providência, foi este o dia em que há quase 170 anos, Eduardo Michelis realizou na cidade de Münster, Alemanha, o sonho que acalentava seu coração desde o retorno do exílio. Com 4 corajosas mulheres e 20 pobres órfãos, deu início a uma obra apostólica que se espalhou pelo mundo e mantém vivo seu nome na terra de muitos povos. Naquele dia, na simplicidade de uma celebração religiosa e de um ato de caridade social, eis que surge o fato histórico: a fundação da Congregação das Irmãs da Divina Providência. A inspiração fora o clamor de uma necessidade social, atender as crianças que ficaram órfãs depois da guerra na Alemanha. E essa primeira obra, o Orfanato São Maurício, embora em prédio mais moderno e com os recursos da atualidade, ainda continua funcionando até hoje, como na data da fundação. Durante meio século, a congregação cresceu e se espalhou pela Alemanha e Holanda, sempre atenta às novas necessidades que surgiam no campo social e na educação. E veio o tempo da missão além fronteiras: América Latina, Brasil, Paraguai e Bolívia, Ásia, Indonésia, Kalimantan e Timor-Leste, África, Malawi e Moçambique. E em Münster, continua a sede da província europeia e a casa matriz, o Generalato, a sede da Congregação das Irmãs da Divina Providência. O tempo passa e a história segue. E 27 de março de 1895 também poderia ser uma data qualquer na história do Brasil e na vida da ainda pequena e provinciana Florianópolis. Mas não foi. Não porque naquele dia, há 116 anos, desembarcavam na ilha de Santa Catarina, após uma viagem de quase 2 meses, 6 destemidas Irmãs da Divina Providência, as pioneiras da primeira missão a deixar o solo pátrio alemão e cruzar o oceano. Mas logo e ao longo de muitos anos, outras 306 irmãs, noviças, postulantes e jovens alemãs interessadas em ingressarem na vida religiosa vieram se juntar a elas, e também as já numerosas irmãs brasileiras. Nos 25 anos iniciais, após as primeiras obras no Brasil, o Colégio Sagrada Família de Blumenau e o Colégio São José de Tubarão foram criadas ou assumidas outras 29 obras nos 3 estados do sul do Brasil. 14 colégios, 8 hospitais, 3 asilos e 4 obras de caráter diverso.
Mas não foram fáceis os tempos iniciais. Dificuldades com a língua, os costumes, as distâncias e, sobretudo, a comunicação, tão constantemente necessária com a sede da congregação na Alemanha. 25 de maio de 1906. Mais uma data, como tantas outras no calendário da história da Divina Providência no Brasil. Neste dia, há 105 anos, a jovem missão brasileira torna-se a Província Coração de Jesus, a primeira província autônoma da congregação. Para manter a unidade e a harmonia entre as 14 comunidades e obras já espalhadas por 9 cidades catarinenses e na capital do Paraná, nesses primeiros 11 anos de presença no Brasil, tornara-se cada vez mais necessária uma coordenação própria, próxima e ágil. Madre Amadea Beckmann foi a grande incentivadora desta realidade institucional, que continuava a acolher novos membros e as novas fundações. A inspiração era religiosa, vinda da fé e da confiança da Divina Providência, mas as obras e atividades estavam inseridas em um cenário social e político que exigia uma administração segura, de acordo com os regulamentos e a legislação do país. 10 de novembro de 1911. Ainda um dia qualquer na história do mundo e da Congregação das Irmãs da Divina Providência, que acabara de celebrar, uma semana antes, os seus 69 anos de fundação. Surge nesta data uma notória e importante linha divisória entre os objetivos religiosos das irmãs que ficaram sob os cuidados da Província Coração de Jesus e as finalidades sociais e civis das obras por elas mantidas e geridas, que foram assumidas pela então fundada Sociedade Divina Providência, a SDP, como popularmente é conhecida. 10 de novembro de 2011. É mais um centenário da nossa história, com o mesmo espírito de gratidão à providência divina que nos conduz. Estamos em festa para comemorarmos os 100 anos de fundação da Sociedade Divina Providência, sediada em Florianópolis. Celebramos a história de vida de uma mãe que surge depois dos próprios filhos, à medida que as irmãs missionárias sentiam a necessidade de existir uma matriz, uma casa-mãe, que reunisse todos os filhos já nascidos, hospitais, colégios e obras sociais, e que desse a eles as diretrizes de como atuarem e de como enfrentarem os desafios e as dificuldades da vida. Muito obrigada, bom dia. A SDP centraliza os trabalhos de administração das filiais na Casa Matriz, composta por uma equipe com cerca de 20 colaboradores, divididos nas atividades de contabilidade, superintendência, financeiro, administrativas, recursos humanos, TI, marketing e social. A Casa Matriz abriga ainda um espaço para a realização de eventos, contando com salas de palestras, auditório, refeitórios, igreja, ambiente para coffee breaks, ótimos locais que permitem um contato com a natureza e uma equipe de profissionais preparados para uma melhor realização dos eventos corporativos e religiosos. Atualmente, as filiais desta obra centenária localizam-se nas cidades de Florianópolis, Tijucas, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna e Tubarão.